Atos capítulo 9, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia. Irmãos, eu quero falar nessa noite com você sobre o milagre do novo nascimento. Diga: o milagre do novo nascimento. Semana passada nós tivemos o nosso encontro com Deus, com mais de 60 vidas participando. E essa semana agora teremos o nosso batismo, com mais de 30 pessoas que irão se batizar. Você pode dar um glória a Deus por isso? E tanto o encontro com Deus como o batismo são acontecimentos muito especiais na vida de muitas pessoas. No encontro com Deus nós ouvimos testemunhos, relatos de pessoas que experimentaram grandes transformações nas suas vidas. Quem viu testemunhos aqui semana passada? Em apenas 3 dias, pessoas participaram desse retiro espiritual chamado Encontro com Deus. E na volta, eles contam o seu testemunho, o que Deus fez na vida deles naquele lugar. E um testemunho mais forte do que o outro. E nós ficamos muito admirados com esses testemunhos. Um deles é o testemunho do seu Edivaldo. Seu Edivaldo está aí, seu Edivaldo? Meu irmão, está até com a blusa de encontro. Fica de pé, seu Edivaldo, por gentileza. Olha que lindo, vire para trás para os irmãos verem o Senhor. Olha que lindo, salva de palmas pela vida do seu Edivaldo. Obrigado, seu Edivaldo. Pode sentar, por gentileza. Nós não combinamos
Né, seu Edivaldo? Ele veio com a blusa do encontro. Olha como Deus faz. Isso é tremendo. O seu Edivaldo falou para mim essa semana que ele fumava um maço de cigarro por dia. Não é isso, seu Edivaldo? Há mais de 30 anos, né? Ele comprava 3 pacotes de cigarro por mês. E o seu Edivaldo, participando do encontro com Deus, ali no encontro, foi o último cigarro que ele colocou na boca. E ele está uma semana sem fumar. Ele entregou sua vida para Jesus. E domingo que vem ele vai se batizar para a glória de Deus. Você pode ouvir, pode aplaudir ao Senhor pela vida do seu Edivaldo. 30 anos fumando. Em um final de semana, um encontro, um retiro de 3 dias, ele é liberto do vício do cigarro. Eu poderia falar também do meu amigo Jaime. Eu não sei se o Jaime está aí, esposo da nossa irmã Marta. Cadê o Jaime? Está aí? Está no estacionamento. Há 2 anos atrás, o Jaime recebeu o ultimato da sua esposa. Esse testemunho é público. Ele já deu esse testemunho. A Martinha da Rede Kids. O ultimato foi o seguinte: ela falou comigo, pastor, eu não quero mais estar casado com meu marido. Ele vive pelos bares bebendo. Ele sai de casa sexta-feira, só volta domingo à noite. E a vida dele é beber, é estar na rua. Eu falei, minha irmã, não faça isso. Convide ele para o encontro com Deus. Fale com ele que é a última oportunidade que você vai dar para ele. Se ele quiser continuar casado com você, ele tem que ir nesse encontro. E ele... Olha lá o Jaime. Salva de palmas pela vida do Jaime, meu irmão. Há 2 anos atrás, né, Jaime, que você foi no encontro? 2 anos atrás. Fica aí, Jaime. E o Jaime vivia pelos bares bebendo. E ele foi ao encontro com Deus, irmãos. Em 3 dias apenas, ele entregou a vida dele para Jesus. Depois de viver uma vida perdida, ele se batizou. Aleluia. Hoje ele é um líder de célula na casa de Deus. Mês passado eu estava no seu aniversário na casa dele. E a Marta falou, pastor, há anos, todo aniversário do meu marido, essa casa era cheia de cachaceiros. Não era isso, Jaime? E eu com meu filho ia para o quarto orar, pedindo a Deus que libertasse meu marido. E hoje aqui o aniversário dele é culto, é louvor, é adoração, é palavra. E hoje o Jaime prega a palavra para os seus amigos. Para os seus amigos, fala, olha, encontrei uma cachaça mais forte do que essa aí. É Jesus. E quantos outros testemunhos nós poderíamos falar aqui, meus irmãos? Quanto sofrimento da sua esposa, do seu filho. Poderia ficar aqui a noite toda contando inúmeros testemunhos. Inúmeros testemunhos. E você que está aqui me ouvindo, você já viveu isso na sua vida. Mas o que aconteceu com o Jaime? O que aconteceu com o seu Edivaldo? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com centenas de milhares de pessoas que tiveram a mesma experiência, a mesma transformação rápida nas suas vidas? Eles experimentaram o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento é um milagre que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Entregar sua vida para Cristo, ter um verdadeiro encontro com Deus, é uma experiência tão forte que a Bíblia chama de novo nascimento. É como se a pessoa tivesse nascido de novo. É como se ela tivesse voltado no tempo. É como se aquela pessoa tivesse voltado àquela velha vida do pecado, de rebeldia, de podridão. É como se nunca tivesse existido. É uma experiência tão forte que a pessoa, ela tem aquela experiência de recomeçar a viver. Quem aqui recomeçou a viver quando entregou sua vida para Cristo? Quem lembra da sua conversão? Quem lembra dessa experiência? Esse é um milagre que só Deus pode fazer. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim:
A natureza forma o ser humano, a escola informa, a sociedade deforma, mas só o Evangelho transforma. Por isso a palavra diz: não vem vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, você consegue completar o versículo comigo? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo é tudo. A família se fez novo, o pai se fez novo, a mãe se fez novo, a casa se fez nova. Aleluia! E esse novo nascimento só pode acontecer quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Amém, meus irmãos? E esse encontro com Deus pode acontecer não necessariamente num sítio em 3 dias, mas pode acontecer na sua casa, pode acontecer aqui no culto, pode acontecer quando você estiver sozinho no seu carro dirigindo, porque a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Talvez, você sabe que no mundo existem apenas 2 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas que eu disse? 2. Aqueles que tiveram uma verdadeira experiência com Deus, que nasceram de novo, e aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus, logo ainda não nasceram de novo. E há um terceiro tipo de pessoa, aqueles que estão quase nascendo de novo. Talvez você é esse terceiro tipo de pessoa que está aqui hoje, que está quase nascendo de novo. Amém? E alguém pode estar se questionando: pastor, como que eu sei que eu nasci de novo? Como que eu sei que eu sou uma nova criatura? Eu estou na dúvida, pastor, será que realmente eu nasci de novo? Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas. Se você disser sim para alguma dessas perguntas, certamente você já nasceu de novo. Está preparado? Vamos lá, pergunta número 1. Você algum dia já falou mal de crente? O que você está fazendo aqui hoje? Alguma vez na vida, segunda pergunta, você teve uma atitude preconceituosa para com a igreja? Terceira pergunta, você é alguém que já praguejou contra pastores? Já, Jocélia? Você está baixando a cabeça aí? Algum dia você disse para alguém que nunca ou jamais se tornaria cristão? Hein, Zé? Já falou isso alguma vez? Você já rejeitou o convite de um amigo para fazer parte da igreja, dizendo: eu nunca vou colocar os pés numa igreja? Você já respondeu isso, não? Olha, se a tua resposta foi sim a uma dessas perguntas, eu te afirmo com toda certeza: você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. Amém? Diga para essa pessoa que está nesse banco aí: você nasceu de novo. Não é para falar para a pessoa que está no banco do teu lado, é uma pessoa para falar que está nesse banco que você está sentado. Amém? Ou diga para você mesmo: eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? E a palavra que nós lemos hoje fala da conversão de um homem chamado Paulo. A Bíblia
deixa claro, registrado nos seus mínimos detalhes, a conversão de Saulo, que também era chamado de Saulo, mas se passou a ser chamado de Paulo. Então Saulo e Paulo é a mesma pessoa, amém? Então quando eu falar Saulo, eu estou falando de Paulo. Quando eu falar de Paulo, eu estou falando de Saulo. E a Bíblia deixa clara aqui a conversão desse homem. A Bíblia faz questão de dar detalhes como foi a experiência de Saulo no seu encontro com Deus. Saulo foi um dos homens mais cruéis do Novo Testamento. Saulo, ele era um religioso radical, extremista, assassino de cristãos. E a conversão de Saulo, indiscutivelmente, foi um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Saulo se tornou, depois de convertido a Cristo, um dos defensores do Evangelho, da doutrina de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14 livros. A mudança que Paulo experimentou na sua vida foi tão forte, que de perseguidor de cristãos, que de assassino de cristãos, ele se tornou um dos principais edificadores da obra de Deus. Diga glória a Deus. E a Bíblia dá detalhes quem era Saulo. Olha o que diz aqui o versículo 1. Quem era Saulo antes de ter um encontro com Deus, antes de se converter. Atos capítulo 9, versículo 1, que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele foi ao sumo sacerdote para pedir cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrar alguns desse caminho, quer homens, 2, quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. Saulo era um homem cruel, ele era um religioso, fariseu, os mesmos fariseus que prenderam Jesus, que mataram Jesus, era do mesmo grupo de Saulo. Ele não queria saber se era mulher, se era homem, ele simplesmente arrastava pelos cabelos, arrastava pelas ruas e matava-os. Não importa, se eles confessassem Cristo, eles eram mortos. Saulo talvez era considerado ultra-ortodoxo, ultra conservador, ultra tudo. E você ainda pensa que não tem jeito para você. E você ainda pensa que Deus não ama você pelo seu pecado, por algo que você fez. E tem gente que ainda pensa que Deus não quer salvar você. Se Deus salvou um homem assassino, cruel, perverso, Ele também pode salvar você. Ele também pode perdoar você. Ele também pode transformar a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Por isso que na igreja do Senhor Jesus, nós temos que perdoar a todos. Por isso que na igreja do Senhor Jesus, ninguém é descartável pelos seus erros, pelas suas falhas. Porque se Jesus salvou um assassino como aquele, fez daquele homem um grande homem de Deus, Ele pode também fazer dessa pessoa que está do seu lado um servo do Senhor, uma serva do Senhor Jesus. Quem somos nós para descartar aqueles por quem Deus entregou a sua vida através do seu Filho? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo com Saulo, como que foi a conversão de Saulo? Olha o versículo 3. Ele estava indo no caminho de Damasco. Chegando perto de Damasco, subitamente ele cercou um resplendor da luz do céu. Olha como foi o encontro do apóstolo do Saulo, né? A palavra diz que ele estava indo a cavalo no caminho de Damasco para prender os cristãos, para matar os cristãos, para torturar os cristãos.
E de repente ele é surpreendido por uma luz muito forte do céu. E a Bíblia diz que, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi nesse momento que ele reconheceu que era o Senhor Jesus, que estava interrompendo a sua viagem, estava falando com ele. Saulo foi confrontado, presta atenção no que eu vou falar agora. Saulo foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou com ele. Não foi ninguém que falou com Saulo. Não foi ninguém que falou para Saulo: você está errado. Mas foi o próprio Senhor que falou com ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ficar falando com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, apontando o dedo e sendo ríspido com ele ou com ela. O próprio Senhor vai falar com ele. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Ele vai cair do cavalo, ela vai cair do cavalo, mas vai cair nos braços de Jesus. E Jesus falou com Saulo. O que Jesus falou com ele? Versículo 5: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí o Senhor Jesus fala: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmão, se eu falar para você, Saulo era um homem de coração muito duro. Você conhece alguém de coração duro na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Esse homem era um homem de coração duro, mas foi o próprio Cristo que mostrou a dureza do seu coração. Saulo era do tipo de pessoa que era 8, era 80. Quando ele não cria em Deus, criticava, ele perseguia, ele zombava, ele escarnecia. E muitas pessoas fazem isso hoje. Quantas pessoas você já ouviu dizer: pastor é tudo ladrão, a igreja não presta. São pessoas duras de coração. Mas o Senhor Jesus disse para Saulo: Saulo, deixa eu falar uma coisa para você. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que era um aguilhão? Aguilhão era um prego de mais ou menos 30 centímetros, que era preso a uma carroça, que quando o boi ou o cavalo estava puxando aquela carroça, ele dava um coice. Aquele aguilhão, aquele prego pegava no mocotó do cavalo ou do boi, e ele, quando fazia assim, ele, ai, entende? E ele, ai. Você sabe o que significa isso, irmãos? Quanto mais a pessoa resiste em se entregar para Cristo, mais ela sofre. Quanto mais uma pessoa é dura de coração, mais ela perde. Por isso que ele fala: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Paulo é o seguinte: Paulo, quando você resiste ao que eu tenho para você, é você que se fere, é você que se machuca. Você não vai aguentar viver uma vida assim. Saulo era como se fosse um touro durão. Como já dizia um autor, ele diz assim, abre aspas: o Senhor começou a ferroar a consciência de Saulo, ao mostrar aqueles discípulos que foram presos e torturados, morrendo com serenidade. Enquanto seu algoz estava furioso, as vítimas morriam cantando e orando. Quem resiste contra os aguilhões é um touro bravo. Os aguilhões serviam para amansar o touro bravo, e Paulo era aquele touro bravo. Talvez você está aí sofrendo por uma pessoa que não quer entregar a vida para Cristo, que não quer ir para a igreja, que não quer se render ao Senhor. Mas não sofra, essa pessoa está sofrendo muito mais. Muitas pessoas mais cedo ou mais tarde vão se render ao Senhor, mas quanto mais cedo melhor. Porque quanto mais tarde, mais perdas, mais sofrimentos, mais marcas, que não precisava passar por isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E sabe o que é interessante aqui? Se você ler Atos capítulo 26, versículo 14, olha lá,
Atos capítulo 26, versículo 14. Quando o apóstolo Paulo, que é Saulo, que foi Saulo, ele vai dar o seu testemunho, ele diz ali no versículo 14, e caindo, ele vai contar o seu testemunho lá na frente do que tinha acontecido com ele. E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica. Presta atenção, a Bíblia vai dizer que Saulo, quando ouve aquela voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele lá na frente vai explicar que ele ouviu numa língua hebraica. Por que a Bíblia deixa claro essa expressão língua hebraica? Porque Paulo, ele era um poliglota. Saulo era um poliglota. Ele falava o grego muito bem, ele falava vários idiomas, o italiano, ele falava muito bem, e ele falava muito bem o hebraico, mas o hebraico era a sua língua materna, porque ele era judeu. Quem está compreendendo? Paulo, por exemplo, em inglês é Peter, não é? Peter. Talvez em francês Pedro em inglês é Peter, né? Paulo em inglês é Paul, né? Então veja, ele poderia ter falado Paulo em uma outra língua, ou Saulo em uma outra língua, mas ele falou na língua hebraica. Sabe o que eu aprendo com isso? Escuta o que eu vou te falar. Deus sabe como falar com a gente. Ele sabe como falar na nossa língua. Você não está conseguindo convencer essa pessoa, você não está conseguindo mostrar para ela, mas Deus sabe como mostrar. Por isso que a palavra fala: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor falar. Você já viveu esse novo nascimento? O que aconteceu com você pode acontecer com essa pessoa que você ama também. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? E o que aconteceu com Saulo naquele momento que ele ouviu aquela palavra? Olha o versículo 6. Volta para Atos capítulo 9, por favor, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça, que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias, quantos dias, meus irmãos? 3 dias, sem ver, e não comeu, e não bebeu. Irmãos, Saulo ficou cego. Sabia disso, Diego? Conhecia essa história na Bíblia? Olha que lindo, Diego não conhecia essa história. Novo convertido, né, Diego? Agora vai se batizar semana que vem. Talvez você já é crente há muitos anos. Ah, pastor, eu conheço essa palavra há muitos anos. Mas tem muita gente aqui que não conhece. E quem já conhece, renova a palavra. Amém ou não? Ele ficou cego. Agora olha que interessante, além de cego, Diego, ele passou a ser conduzido por alguém. Oh, me ajuda. Por onde eu vou? Você já imaginou uma pessoa cega? Ele não consegue fazer nada sem depender de ninguém. Ele bate para cá, ele anda, ele não enxerga nada, ele fica olhando, ele bate para lá, e ele está enxergando nada, e ele... Opa, meu Deus, desculpa, estou aqui. É claro que eu estava vendo, né? Mas veja, agora olha só o Saulo, tão humilde, precisando de ajuda. Mas como é que ele estava há poucos dias atrás? Imponente, querendo matar todo mundo, querendo fazer o mal para os cristãos. Então quero dizer, essa pessoa que hoje você vê toda arrogante, toda soberba, toda cheia de si, a palavra diz que a soberba precede a queda. Naquele momento, quando Saulo cai do cavalo, ele fica cego. Toda soberba, todo orgulho, toda arrogância cai por terra.
e ele vê que ele não é ninguém. Ele vê que agora o seu trabalho não resolve nada, o seu dinheiro não resolve nada, a sua formação acadêmica não serve de nada. Ele precisa de alguém para pegar na sua mão. E assim também acontece quando nós nos convertemos ao Senhor. Nos arrependemos do nosso orgulho, nos arrependemos da nossa soberba. E mais, ficamos cegos para as coisas do mundo. A gente não consegue enxergar mais as coisas do mundo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Agora olha o detalhe aqui para quem participou do encontro com Deus. O encontro é? Quantos dias durou o nosso encontro com Deus? Sexta, sábado e domingo. Quantos dias o Saulo ficou cego? 3 dias. Depois de 3 dias, ele voltou a enxergar. Depois que nós temos o encontro com Deus, as escamas dos nossos olhos caem por terra e nós passamos a enxergar. Olha, eu já acompanhei tantas pessoas que serviam a outros deuses em outras religiões, e elas faziam tantas coisas ruins, tantas coisas feias, tantas coisas com aparência de mal, mas elas achavam que era bom. Elas achavam que aquilo era inofensivo, porque elas estavam cegas, até que um dia as escamas dos olhos delas caíram, e elas passaram a enxergar. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor tirou as escamas dos seus olhos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque hoje você pode enxergar. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Você não anda mais em trevas. O Senhor hoje mostrou para você quem você é em Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. 3 dias, e 3 dias ele voltou a ver. Agora raciocina comigo aqui algo, presta atenção. Lembra quando eu contei a história do seu Edivaldo? Que em 30 anos, fumava 3 pacotes de cigarro por mês. Não era maço, pacote, um maço por dia. Lembra do Jaime? Que eu disse para você, que não sei, mais de 30 anos também, vivendo na cachaça, no vício do álcool. Em apenas 3 dias, eles tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Totalmente transformadas. Salvos, libertos. Aquilo que a psicologia não conseguiu fazer, o que a medicina não conseguiu fazer, aquilo que a sociedade não conseguiu fazer, Jesus fez em 3 dias. Jesus transforma, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E você hoje pode sair daqui totalmente transformado, salvo, liberto, curado pelo poder do nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Então isso é real, não é lavagem cerebral, não é nada que o ser humano faça, é o poder de Deus, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando e agindo. Por isso que nós nos alegramos quando alguém vem aqui na frente e entrega a sua vida para Jesus. Eu estou falando do milagre do novo nascimento. Fala para essa pessoa que está sentada nesse banco aí, para ela não esquecer. Fala assim: você nasceu de novo. Não é para essa pessoa que está do seu lado, é para a pessoa que está sentada aí agora nesse banco também. Fala para essa pessoa que está do seu lado também, fala: você nasceu de novo. Fala para outra pessoa que está do seu lado, fala: você nasceu de novo. Fala: você é uma nova criatura. O mundo não te pertence mais. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Você nasceu de novo. Amém? E sabe o que acontece agora, Diego? Nesse momento, Deus fala com Ananias, um dos discípulos. E fala assim: Ananias, Deus se revela a Ananias. Fala: eu quero que você vá falar. Olha o que diz o versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Olha lá. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado, meus irmãos, Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja, Saulo já estava orando. Ele já estava orando.
Coisa linda. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Veja, Saulo já estava tendo visões. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender e todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aquela pessoa que você olha e pensa que não tem mais jeito, ele é um vaso escolhido. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, fala: você é um vaso escolhido. Fala para ele: um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Diego, eu quero dizer, você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olha que interessante. Cadê? Irmão Saulo. Porque é assim que nós nos tratamos. Oi, irmão. Oi, irmã. Nós fazemos parte de uma mesma família, nós temos o mesmo pai. Veja, Saulo agora já estava sendo chamado de irmão. Aquele que estava perseguindo os cristãos, para matar os cristãos, os irmãos, agora ele era um irmão também. A pessoa vai para o encontro cachaceiro, viciado, drogado, e volta no domingo e a gente está falando da paz do Senhor, irmão. Isso é maravilhoso, gente. E o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? Cheios do Espírito Santo. Aqui está falando da consolidação. Diga consolidação. Diga mais forte: consolidação. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos consolidar, para nos ajudar na caminhada, para pegar na nossa mão, para ensinar a gente a orar. Isso aqui foi no início da minha conversão, da sua conversão também, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Alguém pegou na sua mão, alguém fez casa de paz com você, ficou lá 7 semanas orando com você, lendo a Bíblia com você, levando você para a célula, sim ou não? Então nós temos que fazer o mesmo com as outras pessoas. Diga glória a Deus. Então a consolidação é muito importante. Por isso que na nossa igreja, irmãos, nós nos preocupamos com cada novo convertido, com cada pessoa que vai ao encontro, com cada pessoa que está na igreja, com cada pessoa. Por quê? Porque todos eles são vasos escolhidos, mas precisam ser acolhidos. Todos precisam ser acolhidos. Amém, meus irmãos? Precisam ser consolidados. Aí eu pergunto para você: quem está te consolidando? Quem está te ajudando na caminhada? Quem é que liga para você para te lembrar do culto? Quem é que liga para você para lembrar que você está sumido da igreja? Quem é que liga para você para te lembrar da célula? Quem é que liga para você para te lembrar do encontro? Quem é que liga para você para te lembrar dos cursos da igreja? Isso é consolidação. Agora eu pergunto para você: quem você está consolidando? Quem é que você está cuidando? Quem é que você está se preocupando? Quem é o Saulo que Deus colocou na sua vida para você cuidar, para você amar, para você gastar tempo com ele? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ao longo da minha vida cristã, como pastor, até como pastor, Deus coloca alguns Saulos no meu caminho para eu cuidar, para eu consolidar. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós oramos com elas, nós lemos a Bíblia com elas, nós aconselhamos essas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Uma pessoa que é consolidada, a visão espiritual dela é aberta. Quando nós ajudamos pessoas a se firmar na presença de Deus, nós ajudamos essas vidas a enxergar o mundo espiritual. Porque por causa de Ananias, as escamas de Saulo foram tiradas. Então quando nós consolidamos alguém, nós estamos ajudando essa pessoa a enxergar melhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está ajudando alguém a enxergar melhor, sim ou não? Quando nós ajudamos alguém, nós estamos também ajudando essa pessoa a descobrir o seu propósito no reino de Deus.
Porque o Senhor disse para Ananias: porque ele para mim é um vaso escolhido. Então nós ensinamos essa pessoa que ela é um vaso escolhido para a glória de Deus, vai ser um vaso usado nas mãos de Deus. Nós ensinamos para essa pessoa que ela pode ser cheia do Espírito Santo. Amém? E olha o que diz o versículo 18. Olha o que aconteceu depois que as escamas de Saulo foram tiradas, depois que ele foi consolidado por Ananias. Olha o que diz o versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente, o que, meus irmãos? Recuperou a vista. E o que acontece depois ali? Levantando-se, foi o quê? Foi o quê? Um sinal claro, evidente, patente, sem sombra de dúvidas, que uma pessoa nasceu de novo, é o desejo de ser batizado. Eu vou repetir: um sinal claro, patente, evidente, que uma pessoa é salva e que se morrer vai para o céu porque nasceu de novo, é o desejo de ser batizado. Está escrito ali, meus irmãos, está na palavra de Deus. É por isso que a maioria desses irmãos se foram para o encontro com Deus, todos, ou se não a maioria, já voltaram com o desejo de ser batizado. Batizado nas águas, porque a palavra diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então quero dizer para você que já está há muito tempo na igreja, frequentando a igreja, gosta de igreja, gosta de estar aqui. Eu quero dizer para você: questione o seu novo nascimento. Se você ainda não tem um desejo de ser batizado, o que te importa é nascer de novo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Salvação é individual. Eu quero dizer para você: se batiza, não tenha medo, se lance nas águas. Você já está aqui, há uma grande chance de você já ter nascido de novo. Só que você está na dúvida, você não sabe o que fazer. Eu quero te falar algo nessa noite. Jesus te chama hoje. Seja batizado. Diga para a pessoa que está no seu lado, fala assim: o que está faltando para você ser batizado? Fala para ele, fala para ela. Seja batizado. Passe pelas águas. Aleluia. Isso é um milagre do novo nascimento. Amém. Agora uma coisa interessante que eu vejo aqui: Saulo fez um curso para ser batizado? Sim ou não? Ele fez 3 meses de curso de escola dominical para ser batizado? Ele teve que fazer um curso para ser batizado? Tem lugares que colocam muitas barreiras para as pessoas serem batizadas. Ela tem que fazer 12 aulas, mas se faltar uma e não fizer uma, não vai ser batizado. Quer dizer, tem esse lado também. Mas aqui nós não colocamos dificuldade para ninguém se batizar. Aí está a água, o que te impede de ser batizado? Sabe o que acontece quando a gente é batizado? Os céus se abrem sobre nós. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram e uma voz do céu se dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Os céus só se abrem sobre Cristo, e sobre aqueles que estão em Cristo, e sobre aqueles que são batizados. Quem está compreendendo? Quer ter céus abertos na sua família? Seja batizado. Quer ter céus abertos na sua empresa? Seja batizado. Quer ter céus abertos na sua vida? Seja batizado. Porque ser batizado é uma evidência, é um sinal de que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero caminhar para o fim, dizendo algo para você. Não foi fácil para Saulo se converter. Não foi fácil para Saulo seguir o caminho no início. Não foi fácil.
Saulo teve que enfrentar 3 estágios. Quantos estágios? 3. Que nós enfrentamos também quando decidimos entregar nossa vida para Cristo, quando nascemos de novo e quando nos batizamos. O primeiro estágio que Saulo teve que passar, o estágio da incredulidade. Diga incredulidade. Mas a incredulidade aqui não era a incredulidade de Saulo, era a incredulidade das pessoas que estavam em volta de Saulo, porque as pessoas não acreditaram que aquele assassino, perseguidor de cristãos, agora era cristão. Tanto é que Ananias falou em Atos capítulo 9, versículo 13, ele disse assim: Senhor, muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Então, na verdade, o próprio Ananias não acreditou. Ele falou: Senhor, como que eu vou consolidar um assassino que está matando cristãos? Eu não acredito que ele se converteu, eu não acredito que agora ele é cristão. Então deixa eu falar algo para você. É normal que os teus colegas lá no trabalho, na escola, na sua família vão duvidar da sua conversão. Duvidaram de Saulo, vão duvidar de você também. Quem está compreendendo aqui, meus irmãos? Então as pessoas vão duvidar, não vão acreditar que você agora está na igreja. Vão falar que agora você é fogo de palha. Vão falar assim: ninguém muda de uma hora para outra. Eu conheço, eu sei o que ele fez no verão passado. Eu sei quem é essa pessoa aí. Aprontou tanto comigo lá no mundo. Agora quer dar uma de santo, agora quer dar uma de bom moço. Eles vão duvidar de você. Eles falam assim: eu não dou um mês para ele voltar a fazer tudo de novo. Quer enganar quem? Aprontou, agora quer dar uma de santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que transformou Saulo em Paulo, Ele é poderoso para transformar qualquer pessoa. E 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, ainda que as pessoas duvidem de você, permaneça firme, permaneça no teu caminho, permaneça na tua caminhada com Cristo. Diga glória a Deus. Essas vozes que se levantarem de incredulidade em volta de você, são vozes do inferno, questionando a sua conversão. Não abra mão da sua fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não abra mão da sua fé. Mantenha-se firme na sua confissão, porque essa fase vai passar e você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Mas o primeiro estágio é a incredulidade. Sabe qual é o segundo estágio que Paulo teve que enfrentar, que Saulo teve que enfrentar? Foi o estágio da crítica. Diga crítica. A conversão de Paulo, de Saulo em Paulo, custou muito caro. Imediatamente os próprios cristãos duvidaram da sua conversão, temendo que ele até estivesse fingindo para matar as pessoas. Mas depois ele passou para outro estágio da crítica. Não foi fácil para ele, ele foi criticado. Quando ele mostrou sua seriedade em estar na igreja, em servir a Deus, as pessoas se levantaram contra ele. E o mesmo vai acontecer com você também, você vai ser criticado. Olha o que diz a palavra em Atos capítulo 17, versículo 18. Olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 18. Coloca lá por favor, Atos 17, 18, consegue? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Veja, chamaram Paulo de tagarela. E quem é que chamou Paulo de tagarela? Os filósofos. Você sabe o que significa um tagarela? Tagarela significa aquele que fala sem parar. Você conhece um tagarela? Você conhece uma tagarela?
e fala sem parar, e fala sem parar, e fala, e inventa uma palavra com outra, uma frase com outra, tagarela. Paulo era chamado de tagarela. Agora, quem estava chamando Paulo de tagarela? Os filósofos. Quem eram os filósofos? Eram aqueles que falavam e pensavam antes de falar. Filósofo é aquele que tem sabedoria, né? Aquele que tem inteligência, aquele que fala bonito, aquele que é estudado, aquele que tem faculdade, aquele que tem uma boa oratória. E quem era Paulo, né? Um tagarela. Fala. Agora sabe o que ele falava? De Cristo. Tudo que ele falava saía Cristo. Cristo me salvou, Cristo me transformou, Cristo mudou a minha vida. Eu caí do cavalo, agora eu estou vendo, agora eu sou um servo dele, eu vou morrer por ele, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Foi ele que escreveu, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 1, versículo 12. Paulo vai escrever Efésios capítulo 1: irmãos, no demais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos pois de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e após feito tudo, ficar firmes. Ele vai dizer: ei vocês, não vos embriagueis com vinho, onde há brigas e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o apóstolo Paulo que disse: ei, Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, oh, nós vamos subir com ele. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi ele que escreveu. Ele diz assim: ei, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele é um tagarela, porque ele está cheio de Deus, ele está falando de Deus. Para quem ele fala de Jesus. Para quem ele para conversar, ele fala de Jesus. É o tagarela. Por isso que Paulo e os cristãos são chamados de cristãos. Sabe por que eles são chamados de cristãos? Porque tudo que eles falam de Cristo. Cristo vive, Cristo mudou minha vida, eu fui para o encontro com Deus, eu tive encontro com Deus, aleluia. Quem nasceu de novo, quem nasceu de novo, quem nasceu de novo, quem tem prazer de falar de Cristo, quem ama Cristo. Mas vão criticar você, vão falar que você está louco, sabia, Diego? Está preparado para isso? Fizeram lavagem cerebral do Diego, ele está doido. Mas vamos falar, fizeram isso de Paulo também. Olha o que diz Atos capítulo 26, versículo 24. Atos capítulo 26, versículo 24. Aleluia. E dizendo ele isto em sua defesa, disse festa em alta voz: está louco, Paulo? Você está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Está maluco? Larga esse negócio de crente, larga esse negócio de igreja. Você está fanático. Crente é tudo burro, ignorante. Crente não estuda, crente é preguiçoso, crente não quer saber de nada. Para com isso, Paulo. Você é inteligente, você é formado, você é estudado, você está louco. Vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco, vão te chamar de fanático, e você vai dizer: glória a Deus, porque eu sou louco por Jesus, eu sou fanático por Jesus, eu amo Jesus. E a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis, as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis para aniquilar aquelas que são. Agora, como é que são as coisas, né? A pessoa assiste uma novela que dura 6 meses.
E ela fala assim: eu não posso ir porque é o último capítulo da novela, eu não posso ir no culto, eu não posso fazer nada, eu não posso ir para o shopping, porque é o último capítulo da novela. Eu não perco o capítulo. Naquela época não tinha YouTube, não tinha como você rever o reprise, ainda tinha o reprise. E ninguém chama essa pessoa de fanática, né? Agora você fala que vai para a igreja, todo mundo fala que você é fanático. Ninguém fala que uma pessoa que deixa de comprar o leite do filho em casa para comprar ingresso para ver jogo do Flamengo no Maracanã é fanático. Mas fala que o crente é fanático. As pessoas criticam a igreja, criticam. E o pior é tem gente que está na igreja e ainda critica a igreja. E aqueles que estão de fora te criticam, tá bom. Ainda fala assim: igreja, todo mundo é hipócrita. Igreja só tem hipócrita. Irmão, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença não, vem para cá também. Porque você deixar de ir para a igreja porque só tem hipócrita, é você falar: eu não vou para a academia porque só tem gordinho. Academia é lugar para emagrecer os gordinhos, mas igreja é lugar para curar os hipócritas. Igreja é lugar para curar aqueles que têm língua grande, que ficam falando mal da vida dos outros. Igreja é lugar para mudar o coração daqueles que estão vazios, e porque estão vazios, deixa o diabo colocar coisa na mente. Igreja é lugar para os doentes, onde os doentes são curados, os doentes são transformados, são perdoados, são salvos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Deixa o mundo falar mal da igreja, deixa o mundo falar, mas você não fala mal da igreja, você não fala mal dos seus irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Vai ser criticado. Agora deixa eu falar uma coisa para você, olha só. As pessoas vão até tolerar quando você fala que está indo para a igreja. Tá bom, depois ele para, é fanático mesmo. As pessoas vão até tolerar quando saber que você foi até batizado. Agora, quando elas descobrirem que você agora é um dizimista na casa de Deus, meu irmão, se prepara. Aí você vai ver com quem que você mexeu. Porque enquanto você não está dando dinheiro para a igreja, que eles falam que está dando dinheiro para o pastor, está tudo certo. Agora quando você fala que é dizimista, e agora ficou mesmo. Agora ficou doido de vez. Dá dízimo para a igreja, para a obra de Deus, você é louco. Irmãos, nós damos dízimos para a casa de Deus, para a obra de Deus, porque nós amamos a obra de Deus, e nós sabemos que a obra de Deus faz bem para a nossa vida, o quanto Deus nos abençoa. Agora é interessante, as pessoas lá fora não criticam quem dá dinheiro para salvar as tartarugas. Nada de errado contra as tartarugas, né? Tem um projeto Tamar, mas se você for na praia, é tartaruga para tudo quanto é lado, ninguém consegue nem tomar banho, é tanta tartaruga. Nada de errado. Ninguém questiona se você dá dinheiro para salvar os bichos, que seja, tem que dar também. Agora quando você dá para a obra de Deus, todo mundo vai criticar você. Recursos que são para salvar vidas. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Uma vez, um jovem foi para o encontro com Deus. Esse jovem vivia como mendigo na rua. Mendigo na rua. Um dia ele recebeu um convite para o encontro. Ele foi salvo, transformado na igreja. O pastor conta a história que um certo dia, o pai dele, um grande empresário, dono de uma imobiliária, chegou para o pastor e falou assim: pastor, o que a igreja está precisando para construir o prédio? Está precisando de um terreno? Está precisando de quê? Ele falou: precisando de um terreno. E ele, como é dono de imobiliária, ele falou: olha, eu tenho esse prédio aqui, eu tenho esse terreno aqui, o que é melhor para vocês? Aí o pastor ficou admirado. Aquela igreja ganhou um terreno de 2.000 metros quadrados. O pai daquele menino deu um terreno para a igreja. Por que ele fez isso? Que preço que tem? Quanto se paga para ver um filho que era mendigo, drogado, vivendo na rua, e agora está servindo a Deus, está de volta em casa? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quanto vale um casamento restaurado? Quanto vale um jovem liberto das drogas? Quanto vale ver esses jovens aqui adorando a Deus? Que preço que tem isso? Quem está compreendendo? Deixa criticar, mas você sabe quem você está crendo e quem você está servindo. Primeiro estágio, qual é? Incredulidade. Segundo estágio, qual é? Crítica. E o último estágio, olha o que diz aqui, eu termino. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 19, versículo 11 e 12.
Sabe qual é o último estágio da conversão do novo nascimento? Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Olha lá. E Deus, vamos ler juntos, meus irmãos? 1, 2, 3 e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Sabe qual é o terceiro estágio que você vai viver? É o estágio do respeito. As pessoas vão te respeitar, vão te reconhecer como homem de Deus, como mulher de Deus, vão pedir oração para você, vão pedir conselho para você. Aqui diz que o apóstolo Paulo era um homem tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que ele secava o seu suor no lenço. As pessoas pegavam o seu lenço cheio de suor e levavam para os enfermos serem curados. Os espíritos malignos saíam das pessoas, porque agora ele era respeitado, ungido, usado por Deus. Sabe quando é que as pessoas vão ver os sinais de Deus na sua nova vida? Sabe quando é que as pessoas vão começar a ver que realmente você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você é usado por Deus? Quando as pessoas começarem a querer ouvir o seu testemunho. Conta para mim o que aconteceu com você. Quando as pessoas começarem a procurar você para pedir conselhos, direções. Quando as pessoas começarem a olhar para você e perguntar: me fala o segredo da tua alegria, me fala por que você está tão feliz, eu também estou precisando dessa alegria na minha vida. Esse é o milagre do novo nascimento. Esse é o milagre de ser nova criatura. Valorize isso, agradeça a Deus todos os dias por isso. Você nasceu de novo. Você é um vaso escolhido, usado por Deus. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepare, porque você vai ser poderosamente usado nas mãos de Deus. Diga para ele assim: você vai ser nas mãos de Deus aquilo que você menos espera. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.